TCE Ceará tem orientado prefeituras e câmaras sobre o uso do Índice de Efetividade da Gestão Municipal no planejamento de ações. Na entrevista da semana, a analista de controle externo Priscila de Castro vai explicar como o indicador pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas municipais. Como vai, Priscila? Seja bem-vinda mais uma vez ao Acontece TV. O que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, que é o IEGM, e como ele é construído? Olá, Carol. Obrigada pelo convite. Bom, o IEGM ele é construído a partir de um levantamento de informações. Esse índice ele foi idealizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 2014. O Instituto Rui Barbosa, que congrega os tribunais de contas, ele, em 2015, sugeriu que esse indicador também fosse calculado pelos diversos tribunais que compõem a rede de controle do Brasil. Então, a partir de 2015, os tribunais eles começaram a levantar informações e cada um tinha o seu índice ali de todos os municípios. Então, o que é que esse índice reflete? Nós temos 7 dimensões trabalhadas nesse indicador. Então, cada uma dessas dimensões tem questões que são abordadas e respondidas pelos municípios. Então, tem saúde, tem educação, tem gestão fiscal, tem planejamento, tem meio ambiente, cidades protegidas e tecnologia da informação. O que ele vai mostrar? Se os municípios eles têm processos e controles bem implementados nessas pastas. Por exemplo, na área de saúde, perguntar se tem sala de vacinação, se tem equipe de saúde da família, coisas do tipo? Então, o IEGM, ele é isso, ele tenta levantar essas informações de como os municípios estão atuando nessas políticas públicas que, para o IEGM, foram as priorizadas, né? Entendeu-se que educação, saúde e, claro, dentro dessas pastas, os processos e controles de competência dos municípios, né? Então, na educação, por exemplo, a gente olha a questão da educação infantil, do ensino fundamental, que hoje é prioritariamente, né, ofertado pelos municípios. E com relação aos resultados da última edição do IEGM, que é 2021, ano base 2020, poderia se citar alguns pontos importantes? Bom, o ano de 2020, ele foi um ano muito particular, né? Então, 2020 foi declarada a pandemia do novo coronavírus e óbvio que isso impactou na gestão pública, né? As escolas foram muito atingidas, a saúde com todo o fluxo maior de cuidado, né? E o próprio isolamento que foi decretado, né? Tudo isso impactou, inclusive, na gestão municipal de uma forma geral, né? As pessoas tiveram que trabalhar em casa. O resultado, ele permaneceu na mesma faixa, porque o IEGM, e o que é importante para a gente, não é a nota, eu digo que a gente não foca na nota, né? A nota é para que a gente tenha um histórico que acompanhe a evolução daquele município, dos municípios, e para que eles também, em âmbito nacional, porque é possível, possam se comparar, né? Municípios de mesmo porte, com a mesma estrutura, o mesmo contexto, por que um é melhor do que o outro? Então, dá para fazer essas análises. Mas o resultado, no Ceará, os municípios, quando a gente faz uma média, permaneceu na mesma faixa. Quando a gente olha, os municípios do Ceará, de uma maneira geral, ainda estão em fase de adequação à efetividade da gestão. E, Priscila, para complementar o que você já está falando, né? Você poderia, assim, dizer as principais contribuições que esse indicador pode oferecer para o desenvolvimento da gestão municipal? Bom, nós acreditamos que os municípios, eles têm uma ferramenta que sistematizou um acompanhamento dos processos deles, né? Então, assim, não só os municípios, mas
A própria sociedade pode fazer isso, os órgãos de controle. Então, toda essa cadeia pode colaborar no acompanhamento da gestão municipal. Uma das questões que a gente sempre observa no IAGM e a gente sempre alerta é o planejamento, certo? A dimensão planejamento ela é uma dimensão que tem um dos piores resultados. Isso porque quando a gente faz a pergunta nos quesitos do planejamento, a gente pergunta ao município o que ele planejou e o que ele cumpriu. Desde as primeiras edições do IAGM, a gente não consegue ter essa informação de forma tempestiva. E eu digo mais, ainda que o município, por exemplo, ele não encaminhou uma determinada informação, é um alerta também, por quê? Porque a gente tem que ter transparência, porque a transparência é o que nos leva à participação, né? Priscila, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, Escola de Contas do Tribunal oferta cursos à distância sobre gestão pública.